nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa lida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste paulista tem a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus filhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. O sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Saudação ao público presente, à imprensa, aos telespectadores e internautas. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara, pelo canal 13 da TV a cabo e nos canais oficiais da Câmara, no Facebook, no YouTube e no Instagram, ficando disponível arquivo gravado dessa transmissão no YouTube, além das tradicionais retransmissões no canal da TV a cabo. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para esta primeira sessão extraordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Alexandre Zóio. Presente. Enfermeiro Alexandre. Anísio Felicete, presente. Cícero Investigador. Éder Mota. Urna. Presente. Gil Carvalho. Guilherme Gonçalves. Presente. Roberto Tasca. Borjão. Presente. Nilce Garcia. Presente. Raquel Espada. Presente. Roberto Estopa. Presente. Santiago de Lucas. Presente. Latinha. Presente. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberar as matérias objeto desta convocação extraordinária. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 3/2022, oriundo do chefe do Executivo, que dispõe sobre o transporte de passageiros em veículos das categorias ônibus e micro-ônibus no município de Ourinhos, mediante prévia outorga da autoridade competente, através da permissão ou concessão e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra a vereadora Roberta. Senhor presidente, sobre esse projeto de lei, eu queria ver sobre, principalmente pela importância desse projeto de lei, que é a regulamentação da concessão de transporte público coletivo, a possibilidade de esse projeto passar pelas comissões. Primeiro porque já faz 40 anos que é a mesma empresa que faz o transporte, então 2 semanas a mais ou a menos. E porque também o projeto tem alguns pontos, né? Por exemplo, o artigo 1º do projeto, ele fala o seguinte:
o transporte de passageiros em veículos das categorias de ônibus e micro-ônibus no município de Ourinhos constitui serviço de utilidade pública que poderá ser executado diretamente ou por empresa devidamente constituída, como disciplina o inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 11 desta lei complementar. Quando a gente vai lá no artigo 11, ele não tem nem inciso nem parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, o primeiro artigo já está errado. Eu tenho um erro no centro de digitação. Então, assim, por que essa lei não pode passar pelas comissões? Qual que é o problema? Por que essa sangria desatada de ter que regular isso hoje? No ano passado, no dia 27... deixa eu chegar lá, peraí. No dia 27 de outubro do ano passado, pera lá. No dia 27 de outubro de 2021, eu participei, junto com a Andréia, que é a co-vereadora, do Conselho do CONCID, do Conselho Municipal da cidade. E foi apresentada essa minuta. Ou seja, ela estava pronta, era para debater alguns pontos que foram debatidos, inclusive, nessa reunião. Foi uma reunião muito produtiva, muito interessante. Gostei muito de participar da reunião desse conselho, que parece um conselho muito ativo. Contudo, foi final de outubro. Por que ela vem agora final de março e tem que ser extraordinária, não pode passar pelas comissões, não pode ter um debate mais qualificado? A gente recebeu isso ontem, 4 da tarde. Eu acho complicado. Então, eu sugiro que a gente repense melhor isso, que seja retirado e que entre numa sessão ordinária. É uma sugestão minha. A minuta, agora o projeto de lei, né? Na época que a gente debateu no Conselho, era uma minuta. Mas ela é extremamente importante, precisa dessa concessão, precisa da regulamentação de ônibus, a justificativa do projeto onde fala que a cidade cresceu, a mobilidade urbana hoje é muito maior, tem bairros que precisam dessa atenção melhor dos ônibus. Em relação principalmente à qualidade dos ônibus, né, e a responsabilidade da empresa com o que acontece com os ônibus, de quebrar, precisar trocar pneu, enfim, qualquer coisa que aconteça. Então, essa é uma lei extremamente importante. Então, é pela importância dela e entendendo que não tem motivo algum para que ela seja votada numa extraordinária do dia para a noite. Tá? Também, dentro do nosso plano diretor, e isso foi muito discutido lá no CONCID, foi muito falado que o CONCID ia promover audiências públicas para debater a questão do transporte público em Ourinhos. Porque as pessoas que usam o transporte público não estão sendo ouvidas. A população. A população precisaria estar aqui participando desse debate. Por que não fazer uma audiência pública? Embora não esteja alterando o plano diretor, não tenha a obrigação da audiência pública, a participação popular, a participação popular, ela é parte da nossa lei orgânica do município, é parte do plano diretor, né? O artigo 210 do plano diretor fala de convocar audiências públicas para temas de relevante interesse popular, entre eles o de transporte. O artigo 221 fala da participação popular na gestão democrática da política pública urbana e rural, inclui aí o transporte. Os artigos 233 e 234 falam das audiências públicas, a importância da população participar, né, dentro de uma gestão transparente, por que não escutar quem usa o transporte público? O artigo 235 fala dos instrumentos de implementação do plano diretor. No inciso 1º fala do transporte. O artigo 7º do plano diretor, ele fala que o transporte coletivo é um dos objetivos da política de planejamento e gestão urbana. O artigo 9º fala da participação da sociedade civil. E aí tem outro ponto aqui que tem que ser posto. O CONCID não tem paridade. É muito maior a participação de pessoas escolhidas pelo prefeito do que da sociedade civil. Então, a gente não tem paridade no conselho, está errado. A gente não tem a população sendo escutada, isso está errado. E essa é uma casa de leis, uma casa do povo, e o povo precisaria estar sendo ouvida. Então, assim, a priori, nós, no mandato coletivo em frente, nós vamos votar contra a lei, porque a gente entende, se ela for votada hoje, não for retirada, que não é necessário essa urgência, que ela pode ser melhor pensada. É isso. Continua a discussão. Palavra, vereador Guilherme. Presidente, eu não vou entrar no mérito das questões do projeto, se está errado a lei. Eu penso assim, o Executivo, se ele quer mandar uma lei, ele tem muito assessor, e a gente, aqui a casa,
já foi votado para melhorar o salário deles, eu penso assim que, por respeito aos vereadores, que mande uma lei que foi pelo menos revisada. Porque, assim, no primeiro parágrafo da lei, você pegar e ver que a lei, ela fala, tudo está embasado no artigo 11, parágrafo 3º, e você vê que o artigo 11 não tem nenhum parágrafo, e nem inciso, é muita falta de respeito com a gente que foi eleito. Então, assim, tem muito assessor na prefeitura, ganha muito bem, e que mande para casa pelo menos uma lei correta e na escrita para a gente poder votar aqui na casa. Eu acho que o mais sensato nesse momento é rever essa situação e fazer a retirada dessa lei. Era isso. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Estão de ordem, vereador. Está na pauta, excelência. Está na pauta, precisa ser votado sim ou não. Nós sabemos que esse projeto tem algumas correções para ser feitas. Estamos com o parecer jurídico já sugerindo que faça as correções necessárias. Alexandre Zóio. Anísio Felicete, sim. Furno. Gil Carvalho. Guilherme Gonçalves. Não. Borjão. Sim. Nilce. Sim. Raquel Espada. Roberto Estopa. Não. Latinha. Sim. Senhor presidente, 8 votos sim e 2 não. Aprovado. Castigo de voto, vereador Guilherme. Presidente, eu fui informado pelo jurídico que assim que vai para a pauta um projeto na urgência, ele não pode ser retirado. Então eu queria deixar claro aqui para toda a população que não é culpa dos vereadores essa questão. É culpa do executivo, eu quero frisar, é culpa do executivo que manda projeto errado. Tem um monte de assessor na prefeitura, coloca para ver essas questões aí, para ver se pelo menos está escrito certo, pô. Não tem inciso 3 no artigo 11. É uma falta de vergonha de todos os modos possíveis essa situação. Então, deixar claro à população que não pode ser retirado da pauta, por isso foi votado. Eu pedi, isso não pode acontecer regimentalmente, tá? Regimentalmente, então não é culpa dos vereadores, é bom deixar claro para a população. Tinha que ser votado hoje, porque tá na pauta, isso é lei, ia ter que acontecer, mas assim, é culpa do executivo que precisa olhar melhor a situação antes de mandar para a Câmara, para não acontecer um constrangimento desse. É lei municipal, precisa estar atento nessa situação. E como eu disse aqui mais de uma vez, cargo comissionado para olhar essas questões tem na prefeitura, tá? Então vamos respeitar o legislativo. Com fundamento no parágrafo único do artigo 199 do Regimento Interno, aprovado esse projeto, determina a Secretaria as correções necessárias na expedição do autógrafo, conforme parecer jurídico encaminhado à Comissão Permanente de Justiça e Redação. Coloca em discussão o projeto de lei complementar número 4/2022, oriundo do chefe do Executivo, que dispõe sobre os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços públicos do Poder Executivo Municipal de Ourinhos, que trata a lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, institui a Ouvidoria Geral do Município e o Conselho de Usuários de Serviços Públicos e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra a vereadora Roberta. Bom, esse projeto de lei também não vejo motivo algum para ele entrar numa extraordinária, os mesmos motivos do projeto de lei anterior.
e eu não consegui lê-lo por inteiro aqui, mas eu quero falar especialmente do artigo 14. O artigo 14 fala o seguinte, senhor presidente: o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos, observados os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, será composto por 5 membros. Desses 5 membros, 1 é representante de usuário, 4 são representantes de secretarias indicadas diretamente por o prefeito, ou pelo prefeito. Ou seja, tem um critério de representatividade e pluralidade num conselho que tem 5 pessoas e 4 são indicadas pelo prefeito, e o usuário a gente não sabe como vai ser indicado, porque não está descrito aqui. Qual é a representatividade e pluralidade? Conselho tem que ter paridade. De novo, uma lei com erro. A Lei 6.664, a gente aprovou nessa casa, lei municipal, pede a publicização dos dados dos conselhos. Até hoje não foi cumprida. A prefeitura mais transparente do Brasil não cumpriu com a lei, não cumpre com a lei. Já no mandato coletivo em frente, já apresentamos 3 requerimentos pedindo todas as nomeações dos conselhos. Não tem. Já fui na prefeitura pedir, não tem. É um conselho ou outro que a gente consegue que está em pleno funcionamento. A maioria não funciona. É mais um conselho aqui para, pelo visto, não funcionar. Não dá para a gente falar de representatividade de conselho de usuários sem sociedade civil. Sem que a sociedade civil esteja aqui participando disso, esteja lá na prefeitura. Como que a sociedade civil participa desse conselho? Não participa. Então, de novo, nós, no mandato coletivo em frente, votaremos não, porque é uma lei que tem erros. E ela não precisaria entrar numa sessão extraordinária. Ela poderia passar pelas comissões, ela poderia ser debatida, ela poderia ser discutida. Era isso. Continue a discussão. Olá, vereador Guilherme. Presidente, esse projeto, eu acho bom esse projeto. Esse projeto, eu acho que a população tem muito a ganhar com ele. Existe, sim, as questões aí de erros na lei, essa questão também levantada pela vereadora de 5 pessoas, 4 ser da gestão e 1 ser pessoas da sociedade civil é uma questão muito séria, realmente. Também acho que o pessoal está muito cansado do transporte público, acho que até uma questão levantada pelo vereador Gil, que está sempre em cima aí em questão da circular, e eu acho que precisava mesmo, esse assunto precisava ser melhor debatido. Era isso. Continue a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Zóio. Anísio Felicete, sim. Furno. Gil Carvalho. Sim. Guilherme Gonçalves. Não. Borjão. Sim. Nilce Garcia. Sim. Raquel Espada. Sim. Roberto Estopa. Não. Latinha. Sim. Senhor presidente, 8 votos sim, 2 não. Aprovado. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 5/2022, oriundo do chefe do Executivo, que prorroga o prazo de vacátio da lei complementar número 1105, de 21 de junho de 2022, da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Zóio. Sim. Anísio Felicete, sim. Furno. Sim. Gil Carvalho. Sim. Guilherme Gonçalves. Sim. Borjão. Sim. Nilce Garcia. Sim. Raquel Espada. Roberto Estopa. Sim. Latinha. Sim. Senhor presidente, 10 votos sim. Aprovado.
Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção do nosso Deus e a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.